O céu sobre Bolonha estava tingido de um azul profundo, mas havia um peso nas nuvens que prenunciava a intensidade do que estava por vir. Em 9 de abril de 1945, o piloto brasileiro da Força Aérea, capitão Ricardo Mendes, viu-se diante de um dilema aterrador. Seu P-47 Thunderbolt, conhecido como caça Thunderbolt, estava danificado. Sem flaps, perdera parte de sua capacidade de controle durante o combate. O alívio que sentira ao escapar de um ataque inimigo dissipou-se rapidamente, dando lugar a uma tensão palpável. O bunker nazista à frente era uma barreira que precisava ser derrubada para permitir a passagem das tropas aliadas, e ele sabia que a responsabilidade desse ataque recaía sobre seus ombros. Enquanto olhava pela cabine do avião, o capitão Mendes sentiu o peso da história e a urgência da missão. Através do visor, o chão se desenrolava em uma tapeçaria de destruição e esperança, com soldados aliados ansiosos, prontos para avançar, mas presos em um impasse. Com a respiração acelerada e o coração pulsando, ele tomou a decisão que mudaria o curso daquele dia. Mesmo sem flaps, atacaria o bunker. A adrenalina pulsava em suas veias e, no fundo, uma voz sussurrava que algo estava prestes a mudar. Meses antes, a situação na Europa estava em uma espiral de incertezas. O ano de 1945 começou com uma expectativa de vitória, mas também com a sombra do sofrimento e das perdas que pareciam se multiplicar. O Brasil, apesar de distante, havia se unido aos aliados, enviando tropas para a Itália. O capitão Mendes, um homem de origem humilde, sempre sonhou em ser piloto. Desde seu treinamento, ele enfrentou desafios imensos, tanto técnicos quanto emocionais. As noites sem dormir, as cartas que escrevia para sua família e a pressão de representar seu país somavam-se à sua responsabilidade. As tensões aumentaram quando souberam de um ataque iminente em uma fortificação nazista estratégica. As tropas aliadas estavam presas, incapazes de avançar devido ao bunker que se erguia como um gigante intransigente. Em conversas com seus colegas pilotos, Ricardo lembrava da importância de cada missão e de como a coragem poderia mudar o rumo da guerra. Ele decidiu, então, que seria ele a enfrentar o desafio, mesmo diante da possibilidade de fracasso. No dia do ataque, a adrenalina tomou conta de seu corpo. O som do motor do Thunderbolt rugia como um trovão, ecoando na vastidão do céu. Ele sentia o cheiro do combustível misturado ao ar fresco da manhã, enquanto visualizava o bunker à frente. A ansiedade se misturava com a determinação, e por um breve momento, tudo o que importava era o foco no alvo. O mundo ao seu redor parecia desvanecer, e a única coisa que restava era a missão que precisava ser cumprida. Assim, ao preparar-se para o ataque, uma mistura de medo e esperança preenchia seu peito. Ele sabia que a vitória não era garantida, mas o peso da responsabilidade o impulsionava para a frente. Com um último olhar para o horizonte, o capitão Mendes apertou o botão dos flaps, já ciente de que seus movimentos seriam limitados. O momento decisivo estava prestes a acontecer. E a história o aguardava, pronta para ser escrita. Ele respirou fundo, ciente de que não havia volta. A coragem, mais uma vez, se tornaria seu guia nas horas mais sombrias. Meses antes do ataque em Bolonha, a Europa parecia estar envolta em um manto de incertezas. O ano de 1945 começava sob uma expectativa de vitória, mas cada avanço das tropas aliadas era acompanhado por relatos de sofrimento e perdas terríveis. O Brasil, mesmo distante, havia decidido se unir à luta contra o Eixo. Desde que as primeiras tropas brasileiras desembarcaram na Itália, em 1944, a história do capitão Ricardo Mendes começou a se entrelaçar com a de seus compatriotas. Ricardo era um homem de origem humilde, criado em uma pequena cidade do interior. Desde criança, sonhava em voar.
Lembrava-se das tardes em que olhava para o céu, imaginando-se em um avião, desafiando as nuvens. Quando finalmente teve a chance de se tornar piloto, enfrentou desafios formidáveis. As noites, sem dormir durante o treinamento, as cartas para casa que expressavam seu anseio e as dúvidas que o assombravam, tudo isso forjou sua determinação. A pressão de representar seu país na luta contra o nazismo era imensa, mas ele sabia que havia um propósito maior em seu chamado. Em um dia nublado de janeiro de 1945, a notícia de um ataque iminente contra uma fortificação nazista estratégica chegou até eles. O bunker em questão era um bastião que bloqueava o avanço das tropas aliadas, e sua destruição era vital para o progresso da campanha. Ricardo e seus colegas pilotos reuniram-se discutindo a importância daquela missão. O camaradagem entre eles era palpável, com cada um ciente de que a coragem poderia mudar o rumo da guerra. Aquela conversa, repleta de risos nervosos e promessas de vitória, ficou gravada na memória de Ricardo. Os dias seguintes foram marcados por preparações intensas. As noites eram longas e repletas de planos, estratégias e treinos. A tensão aumentava conforme a data do ataque se aproximava. Ricardo se lembrava de como a ansiedade se transformava em um peso no estômago, enquanto as cartas que escrevia para sua família se tornavam mais frequentes, como se quisesse deixar um pedaço de si antes de embarcar em uma missão tão arriscada. Ele falava de coragem e esperança, mas no fundo sentia o peso da responsabilidade. Na véspera do ataque, os pilotos se reuniram em um acampamento improvisado, cercado por barracas e caminhões. As conversas eram baixas e a atmosfera carregada de expectativa. Cada um se preparava internamente para o que estava por vir. Ricardo olhou para os rostos de seus colegas, notando o nervosismo e a determinação refletidos em seus olhos. Eles eram mais do que apenas soldados. Eram irmãos de armas, unidos por um ideal comum. A noite anterior ao ataque foi marcada por um silêncio inquietante, interrompido apenas pelo som distante dos motores dos aviões sendo preparados. Ricardo se deitou em sua cama improvisada, mas o sono não vinha. As imagens do combate e das consequências de suas ações dançavam em sua mente. Ele sabia que o que estava por vir exigiria não apenas coragem, mas também uma disposição para enfrentar o desconhecido. No amanhecer do dia 9 de abril, o céu estava limpo, mas a ansiedade ainda pairava no ar. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto se preparava para o voo. Sabia que a missão seria difícil e que o sucesso não era garantido. Mas ele também sabia que, independentemente do resultado, não poderia hesitar. O futuro de seus companheiros e a possibilidade de liberdade para muitos dependiam de sua coragem. E assim, com o coração acelerado e a mente focada, Ricardo se dirigiu ao seu P-47 Thunderbolt, pronto para fazer história. O dia do ataque amanheceu como um desafio. O céu claro, contrastando com a gravidade que pesava sobre os ombros do capitão Ricardo Mendes. Ele subiu a bordo de seu P-47 Thunderbolt, o motor rugindo com uma potência visceral que reverberava no coração dos que estavam ao seu redor. O cheiro de combustível misturava-se ao ar fresco da manhã, e a adrenalina pulsava em suas veias. À medida que os outros pilotos se preparavam, a tensão era palpável, um fio prestes a romper. Antes de decolar, Ricardo olhou para o horizonte, onde as montanhas se erguiam majestosas sob a luz do sol. Ele se lembrava das conversas com seus colegas sobre coragem e sacrifício, sobre como as ações de um único homem poderiam influenciar o destino de muitos. Com um último olhar para seus companheiros, ele respirou fundo, sussurrando uma prece silenciosa. O momento havia chegado. Não havia mais espaço para hesitação. O P-47 subiu aos céus, cortando as nuvens como uma flecha.
O som do motor ecoava, preenchendo seus ouvidos enquanto ele manobrava a aeronave, tentando se acostumar à falta dos flaps que haviam se danificado no combate anterior. Cada movimento era um teste de habilidade e ele se concentrou intensamente, absorvendo cada detalhe ao seu redor. O céu azul se estendia infinitamente, mas logo a visão do bunker nazista se aproximava, uma sombra ameaçadora na paisagem. Ao se aproximar do alvo, a adrenalina aumentou. O bunker erguia-se imponente, cercado por campos de batalha devastados. O ar estava carregado de tensão, e ele sabia que a vida de muitos dependia de sua ação naquele instante. A respiração de Ricardo tornou-se mais rápida, cada batida de seu coração pulsando com a certeza do que estava por vir. Ele acionou os canhões e a cabine vibrou com o som do armamento se preparando para o ataque. Naquele momento decisivo, ele percebeu a gravidade da sua escolha. As imagens dos soldados aliados abaixo, aguardando ansiosamente a possibilidade de avançar, inundaram sua mente. Com uma determinação renovada, o capitão Mendes mergulhou em direção ao bunker. O som ensurdecedor das bombas explodindo ecoou em todo o vale, uma sinfonia de destruição que retumbava no seu peito. A visão do impacto fez com que seu coração disparasse. A fumaça e os destroços se espalharam pelo ar, criando um espetáculo brutal e ao mesmo tempo hipnotizante. O ataque tinha sido bem sucedido. O bunker, que antes parecia intransponível, agora estava em ruínas. Um grito de alívio brotou de sua garganta, mas a vitória teve um custo. Ao tentar pousar, a falta dos flaps tornou o avião difícil de controlar. O P-47 Thunderbolt, em alta velocidade, capotou ao tocar o solo, girando como um furacão de metal e fogo. O tempo parecia desacelerar enquanto ele lutava para manter o controle. Com um esforço final, Ricardo conseguiu abandonar a cabine, seus músculos forçando-se a se mover em meio ao caos. Ele saiu ileso, mas o olhar em seus olhos era de um homem que soubera que a vitória, por mais doce que fosse, sempre vinha acompanhada de um preço. Ao ficar de pé, observando o que restava de seu amado Thunderbolt fumegante, percebeu que a batalha estava longe de terminar. O que ele havia feito poderia ter mudado o rumo daquela guerra, mas as incertezas do futuro ainda pairavam no ar, como as nuvens escuras que ameaçavam mais tempestades a caminho. Um misto de alívio e tensão enchia seu coração enquanto ele assimilava a magnitude do que acabara de realizar. O ataque ao bunker não apenas permitira o avanço das tropas aliadas, mas também marcara um ponto de virada na batalha, um testemunho da coragem que poderia surgir mesmo nas circunstâncias mais adversas. A luta estava apenas começando, e a verdadeira batalha seria compreender o significado de seu sacrifício e a responsabilidade que viria a seguir. Enquanto observava o que restava do Thunderbolt fumegante, o capitão Mendes começou a pensar nas implicações de sua ousada ação. O ataque ao bunker não apenas permitira o avanço das tropas, mas também marcara um ponto de virada crucial na batalha. Ele sabia que as perdas eram inevitáveis, mas a vitória que acabara de conquistar ressoava como um eco de esperança em seu coração. A adrenalina que pulsava em suas veias começava a se dissipar, dando espaço para uma reflexão mais profunda sobre o que havia realizado. Ricardo percebeu que o impacto do ataque ia além da destruição física do bunker. Aquele momento poderia mudar a moral das tropas aliadas, inspirando confiança em um futuro onde a liberdade não era apenas uma possibilidade, mas uma realidade a ser conquistada. A responsabilidade que pesava sobre seus ombros agora parecia estar dividida entre ele e seus companheiros. Uma força coletiva que poderia mudar o rumo da história. Enquanto pensava nisso, a fumaça do bunker ainda subia ao céu, um símbolo de sacrifício e coragem. Nos dias que se seguiram, o capitão Mendes se reuniu com seus colegas pilotos e soldados.
O sentimento era de camaradagem e gratidão, mas também de um certo temor que nascia da incerteza. O ataque ao bunker havia permitido que as tropas avançassem, mas as consequências do combate estavam apenas começando a se manifestar. Cada um dos pilotos tinha suas próprias histórias, suas próprias lutas, e agora, com o avanço da frente de batalha, a expectativa de novos desafios pairava sobre eles como uma sombra. Durante uma dessas reuniões, um soldado que havia sido resgatado disse a Ricardo: "Você não tem ideia do que seu ataque significou para nós." Essas palavras ecoaram na mente de Mendes, um lembrete de que suas ações tinham um peso significativo na vida de muitos. Ele percebeu que sua luta não era apenas contra um inimigo físico, mas também contra o desânimo que poderia se instalar entre seus companheiros. Cada bombardeio, cada ataque, tinha o potencial de inspirar ou desanimar. E ele estava determinado a ser uma fonte de inspiração. Enquanto os pilotos compartilhavam risos e histórias, havia também um entendimento tácito de que a guerra não era apenas uma questão de vitória ou derrota. Era sobre os laços que se formavam entre eles, sobre o apoio mútuo que tornava cada um mais forte. Ricardo começou a refletir sobre a importância da colaboração e da união. Ele sabia que, sem a determinação de seus colegas, sua missão poderia ter terminado de maneira muito diferente. Mas nem tudo eram risos e esperança. As tensões começaram a surgir entre os militares sobre como prosseguir. Debates acalorados sobre estratégias futuras e necessidade de recursos se tornaram comuns. Ricardo tentou mediar as conversas, ciente de que a unidade era essencial para o sucesso. Ele acreditava que, mesmo em meio ao caos, era possível construir um futuro mais claro se todos estivessem dispostos a lutar juntos com um objetivo comum. Em meio a tudo isso, a lembrança do ataque ao bunker continuava a ecoar na mente de Mendes. Ele compreendeu que a verdadeira vitória não era simplesmente a destruição do inimigo, mas o fortalecimento dos laços entre aqueles que lutavam por um mundo melhor. As cicatrizes da batalha iriam além do físico, e a recuperação exigiria um esforço conjunto, uma resiliência que ele estava determinado a cultivar. Ricardo olhou para seus colegas, sentindo uma onda de gratidão e responsabilidade. A batalha ainda estava longe de terminar, mas ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O caminho à frente seria longo e difícil, mas a coragem que havia nascido naquele dia em Bolonha serviria como um farol, guiando-os através da escuridão e levando-os a um futuro onde a paz fosse finalmente uma realidade. Nos dias que se seguiram ao ataque ao bunker, o clima entre os soldados brasileiros era uma mistura de alívio e ansiedade. O capitão Ricardo Mendes, agora um símbolo de coragem entre seus companheiros, percebeu que a batalha não terminara com a destruição do bunker e que precisava consolidar os ganhos e fortalecer os laços que haviam se formado. Ricardo dedicou-se a visitar suas tropas, percorrendo os acampamentos e conversando com os soldados. Em uma manhã, ele chegou a um acampamento onde os homens se preparavam para a próxima missão. O cheiro de café forte pairava no ar fresco e os rostos, embora cansados, exibiam uma nova centelha de esperança. Ao entrar, foi recebido com sorrisos e cumprimentos entusiasmados. Um jovem soldado chamado André se aproximou dizendo: "Capitão, seu ataque mudou tudo. Estamos prontos para avançar." Essas palavras ressoaram profundamente em Ricardo, mostrando-lhe que a coragem era contagiante. Enquanto os soldados compartilhavam risadas e histórias, os desafios começaram a se tornar evidentes. As discussões sobre as estratégias a serem adotadas para o próximo avanço tornaram-se intensas. Alguns queriam agir imediatamente, enquanto outros defendiam a cautela. Ricardo, consciente da importância da unidade, tentou mediar as conversas.
Ele enfatizou que a força do grupo era essencial e que a decisão precisa ser coletiva. Em uma noite, à volta de uma fogueira, Ricardo decidiu abrir seu coração. Compartilhou suas origens humildes e como seu sonho de voar o levara até ali. Ao fazê-lo, conectou-se em um nível mais profundo com seus companheiros. Cada um começou a contar suas próprias histórias, e a atmosfera pesada da guerra se dissipou em meio a risos e solidariedade. Essa troca de experiências fortaleceu os laços entre eles e elevou o moral das tropas. Quando chegou o momento de avançar novamente, Ricardo e seus homens estavam prontos. A operação foi meticulosamente planejada, com cada detalhe discutido coletivamente. Na véspera do ataque, eles se reuniram em um círculo e Ricardo fez um discurso sobre a importância da união e da coragem. "Estamos aqui por uma razão", declarou, "e juntos somos mais fortes." Na manhã do ataque, a energia estava elétrica. O som dos motores dos aviões enchia o ar enquanto Ricardo subia a bordo de um novo P-47 Thunderbolt, o coração pulsando de determinação. Ele olhou para seus companheiros, sentindo orgulho e responsabilidade. Sabia que a vitória dependeria não apenas de suas habilidades individuais, mas da união que havia sido cultivada entre eles. Ao decolar em direção ao céu azul, Ricardo sentiu que a coragem agora se transformava em um poder coletivo. Era o início de uma nova fase, onde cada desafio seria enfrentado juntos. Em seu coração, ele levava a esperança de um futuro melhor e a certeza de que, independentemente do que estava por vir, lutariam lado a lado, como verdadeiros irmãos. A operação de avanço começou com uma energia palpável entre os soldados brasileiros. O capitão Ricardo Mendes liderava a formação, mas à medida que se aproximavam do próximo alvo, os desafios começaram a emergir. O clima de camaradagem e coragem que haviam cultivado logo enfrentou a dureza da realidade da guerra. Durante o voo, as comunicações entre os pilotos eram constantes, mas uma preocupação começou a pairar no ar: a presença de caças inimigos na região. Ricardo, atento a cada detalhe, percebeu que o moral poderia rapidamente se deteriorar sob a pressão da incerteza. Ele recordou como havia incentivado seus companheiros antes e decidiu que precisava fazer o mesmo agora. "Meninos, lembrem-se do que conquistamos juntos", gritou pelo rádio. "A coragem que mostrarmos hoje é fundamental. Estamos aqui por um propósito e juntos somos mais fortes." Suas palavras provocaram murmúrios de concordância e a adrenalina começou a bombear novamente. Ricardo sabia que a verdadeira batalha não estava apenas no campo, mas também na mente de seus homens. Enquanto se aproximavam do alvo, o som dos motores e o cheiro do combustível se misturavam à tensão no ar. A visão do bunker à frente trouxe à mente de Ricardo o peso da responsabilidade. Ao olhar para seus companheiros, viu determinação e medo, mas principalmente a união que haviam construído. O ataque começou e os caças inimigos surgiram no céu. O som ensurdecedor dos tiros ecoou e os pilotos precisavam se desviar em meio ao caos. Um dos aviões da formação foi atingido e os gritos de desespero cortaram a comunicação. O coração de Ricardo disparou. Ele sabia que não poderia deixar que o pânico tomasse conta. "Formação! Formem-se novamente!", ordenou, tentando manter a calma. Ele viu o companheiro atingido caindo, uma visão que paralisou seu estômago. Mas desistir não era uma opção. A determinação que ele buscara incutir precisava ser colocada em prática. A batalha no ar continuou ferozmente. A fumaça das explosões misturava-se à paisagem, e a tensão crescia entre os soldados sobre a melhor forma de avançar. Alguns defendiam manter a formação, enquanto outros queriam se dispersar. "Precisamos nos unir", gritou Ricardo. "Não deixem que o medo nos separe. Vamos atacar juntos com estratégia e coragem."
Suas palavras reverberaram entre os pilotos, proporcionando uma onda de determinação. A adrenalina tomou conta e eles começaram a se reorganizar, cercando o alvo com precisão. Com um golpe decisivo, o grupo lançou seus ataques sobre o bunker, criando uma abertura para as tropas no solo. O estrondo das explosões ecoou, e por um breve momento a sensação de vitória iluminou o céu escuro. Mas os desafios ainda pesavam sobre ele. O custo daquela vitória era alto, e enquanto a fumaça se dissipava, sabia que as tensões internas precisavam ser enfrentadas. No final do dia, a equipe retornou ao acampamento com um misto de celebração e luto. A batalha mostrara não apenas os desafios externos, mas também as divisões que podiam surgir entre seus homens. Ricardo, exausto, se comprometeu a trabalhar incansavelmente para manter a unidade forte nas próximas etapas de sua jornada, ciente de que essa era a verdadeira luta que enfrentariam. Com o sol se pondo no horizonte, o acampamento brasileiro estava envolto em uma mistura de emoções. A vitória sobre o bunker havia sido significativa, mas o peso das perdas e as tensões internas também estavam presentes. O capitão Ricardo Mendes reunira seus homens ao redor de uma fogueira, o calor suave contrastando com a frieza do ambiente que o cercava. Ele sabia que precisava falar, não apenas sobre o que haviam conquistado, mas sobre o que ainda estava por vir. Homens, hoje mostramos que somos capazes de grandes feitos, começou Ricardo, sua voz firme, mas carregada de emoção. Nós enfrentamos um inimigo poderoso e conseguimos superar um desafio que parecia impossível. Mas ao mesmo tempo, não podemos esquecer aqueles que não voltaram. A bravura deles deve ser lembrada e honrada. Um silêncio respeitoso se espalhou entre os soldados, cada um absorvendo o peso das palavras e lembrando-se dos amigos que haviam se perdido. Enquanto as chamas da fogueira dançavam, Ricardo continuou. A guerra não é apenas sobre vencer batalhas. É sobre as relações que formamos, sobre a esperança que mantemos viva. Hoje, realizamos algo extraordinário, mas essa vitória traz consigo uma responsabilidade. Precisamos permanecer unidos, apoiar uns aos outros e lembrar que cada um de nós desempenha um papel vital nesta luta. Os rostos dos soldados refletiam uma mistura de determinação e reconhecimento. Ricardo notou que mesmo em meio ao sofrimento, havia uma nova força se formando entre eles, um laço mais profundo que os unia. Ele lembrou-se das histórias que haviam compartilhado e de como essas conexões eram fundamentais para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Nos dias seguintes, enquanto se preparavam para novos avanços, Ricardo se dedicou a fortalecer ainda mais esse espírito de camaradagem. Ele organizou atividades no acampamento onde os soldados podiam relaxar, compartilhar risadas e construir laços. O clima de tensão começou a se dissipar e a alegria voltou a reinar entre eles, mesmo sob a sombra da guerra. Enquanto isso, as notícias do ataque ao bunker se espalharam entre as tropas aliadas, gerando um sentimento renovado de esperança. Ricardo ouviu rumores sobre como o ataque brasileiro havia mudado a moral das tropas, incentivando outros batalhões a se unirem em torno de uma causa comum. Ele percebeu que, mesmo em meio ao caos, suas ações tinham um impacto real e positivo. À medida que o tempo passava, a guerra continuava a se intensificar. Novos desafios surgiam a cada dia. Mas a determinação de Ricardo e de seus homens se fortalecia. Eles se tornaram uma unidade coesa, um símbolo de coragem e resiliência. Cada vitória, por menor que fosse, era celebrada com gratidão. E cada perda, lembrada com respeito. A lembrança do ataque ao bunker tornou-se um marco em suas vidas, uma história que seria contada por muitos anos. Ricardo sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, as lições aprendidas naquelas semanas de luta e solidariedade os moldariam para sempre.
Ele se sentiu grato por ter liderado homens tão valorosos e uma nova esperança brotou em seu coração. Agora, mais do que nunca, ele estava convencido de que a verdadeira guerra era pelo coração e pela mente das pessoas, e que eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Com cada batalha, eles não apenas lutavam por liberdade, mas também pela construção de um legado de união e coragem que ecoaria por gerações. Enquanto o sol se punha naquela noite, iluminando o acampamento com um brilho dourado, Ricardo sentiu que o futuro, embora incerto, estava repleto de possibilidades. Ele sabia que, juntos, eles poderiam enfrentar tudo.